Vamos analisar a questão 3. Como ela depende de uma imagem, primeiro precisamos entender exatamente o que está sendo comparado. O enunciado diz: a anatomia comparada permite identificar os diferentes padrões evolutivos que moldam a estrutura dos seres vivos. Analise a imagem apresentada e, em seguida, assinale a alternativa que explica corretamente o processo evolutivo representado. A imagem compara os membros anteriores de 4 mamíferos: ser humano, guepardo, baleia e morcego. Abaixo de cada animal aparece a estrutura óssea correspondente. O detalhe importante é este: apesar de esses membros terem formas e funções diferentes, existe uma organização básica semelhante dos ossos. No ser humano, o membro anterior participa de ações como segurar e manipular objetos. No guepardo, ajuda na locomoção terrestre. Na baleia, está adaptado à natação. No morcego, ao voo. As alternativas são: A imagem representa um caso de evolução convergente, pois evidencia como pressões seletivas semelhantes moldaram os membros anteriores para realizar a mesma função. B. A imagem representa um caso de evolução divergente, pois evidencia a semelhança funcional adquirida de forma independente por organismos sem parentesco evolutivo. C. A imagem representa um caso de evolução convergente, pois ilustra o aparecimento de semelhanças morfológicas decorrentes do isolamento geográfico de populações. D. A imagem representa um caso de evolução divergente, pois demonstra a modificação de uma estrutura ancestral comum em resposta a diferentes necessidades adaptativas. Agora pense na pista principal da imagem. Os membros anteriores seguem o mesmo plano estrutural, mas foram modificados para desempenhar funções diferentes. Quando estruturas apresentam uma origem evolutiva comum, mesmo que atualmente exerçam funções diferentes, elas são chamadas de estruturas homólogas. E qual padrão evolutivo produz esse tipo de situação? A evolução divergente. Nela, organismos que compartilham ancestralidade acumulam modificações diferentes ao longo do tempo relacionadas a modos de vida e pressões seletivas distintas. Com isso, podemos confirmar a alternativa D. A imagem representa um caso de evolução divergente, pois demonstra a modificação de uma estrutura ancestral comum em resposta a diferentes necessidades adaptativas. Agora vamos entender por que as outras não funcionam. A alternativa A fala em evolução convergente e diz que os membros realizam a mesma função. Esse é o problema. Os membros mostrados desempenham funções variadas, como voar, nadar, correr e manipular objetos. Além disso, a semelhança entre eles está relacionada à ancestralidade comum, e não ao surgimento independente da mesma adaptação. A alternativa B acerta ao mencionar evolução divergente, mas erra a explicação. Ela afirma que existe semelhança funcional adquirida de forma independente por organismos sem parentesco evolutivo. Essa descrição se aproxima da evolução convergente. Na imagem, os mamíferos possuem parentesco evolutivo, e seus membros anteriores têm uma estrutura básica herdada de ancestrais comuns. A alternativa C também fala em evolução convergente, mas relaciona semelhanças ao isolamento geográfico. O isolamento de populações pode contribuir para processos de divergência, como vimos na questão anterior, mas não é isso que a imagem está demonstrando. Aqui, a evidência central é a mesma organização anatômica modificada para funções diferentes. O que vale guardar é a diferença entre convergência e divergência. Na evolução divergente, partimos de uma origem comum e encontramos estruturas que foram se modificando de maneiras diferentes. Nesta imagem, os membros anteriores do ser humano, do guepardo, da baleia e do morcego são um exemplo de estruturas homólogas e ajudam a revelar essa ancestralidade comum.